Olá, retornando para continuarmos com os trabalhos de diálogo, de discussão sobre o Código de Processo Civil e sua influência no direito das famílias e de sucessões. Neste bloco, vamos tratar um pouco sobre sucessões, inventário e partilha. Nós, historicamente, vivemos o direito material quanto ao patrimônio tratado pelo Código de 1916, Código Civil, pelo Código Civil de 2002. O direito material, distribuição do patrimônio, é tratado pelo Código Civil, cabendo às partes, cabendo ao casal, quando buscar a união, estabelecer um regime de bens, ou seja, nós temos a regra do Código Civil brasileiro e temos a regra do pacto, o pacto antinupcial. No caso da união estável, a regra continua sendo a mesma, do Código Civil ou do pacto firmado na escritura pública que constituiu a união estável. Não havendo a definição dos conviventes, estabelece o que costumamos chamar, doutrinariamente, de regime legal, o regime da comunhão universal de bens. Neste ponto, nós devemos firmar então um conceito objetivo. O direito ao patrimônio, o direito à partilha, está determinado no âmbito do direito civil, Código Civil brasileiro. O Código de Processo Civil não se presta para partilhar, de forma a definir o que do patrimônio fica para o 2, o 3 ou o 4 filho herdeiro, no âmbito da partilha de bens. No divórcio, não é o Código de Processo Civil que vai estabelecer o que do patrimônio caberá ao marido ou à esposa. Ou seja, a ação de divórcio, a ação de inventário e partilha de bens entrega ao juiz exclusivamente a tarefa de apontar e garantir qual a regra a ser aplicada, a do Código Civil ou a do pacto firmado. Não cabe ao juiz distribuir o patrimônio, cabe ao juiz garantir o direito de cada um. A distribuição do patrimônio, a indicação específica, o que para quem, seja no inventário com a partilha, seja na ação de divórcio, deve ser feita em caminho próprio, em ação individual e própria. Portanto, então, em resumo, a ação de inventário e partilha apenas garante o direito, estabelecendo o quinhão de cada um, que, se tratado de comum acordo, poderá delimitar o que para quem. Caso contrário, apenas estabelece percentual de patrimônio para cada um. A ação de inventário, ela busca como base fundamental e primeira, comprovar o óbito. E a partir daí, em um segundo momento, comprovar a legitimidade. Para, em um terceiro momento, estabelecer qual o patrimônio a ser distribuído àqueles legitimados como herdeiros em função do óbito do detentor deste patrimônio. No passado, e até 2007, com o advento da Lei 11.441, nós entregávamos ao Poder Judiciário a incumbência de proceder no inventário, levantamento patrimonial do falecido e na distribuição, partilha desses bens. Era tarefa do Poder Judiciário garantir esta distribuição, mas garantir uma distribuição, como dito antes, que a lei já estabelecia como fazer. Ou seja, o Poder Judiciário realizava um procedimento que, basicamente, era administrativo.
A ação de inventário, então, exigia uma petição inicial com a indicação do patrimônio do falecido, a atribuição de valor a este patrimônio. A ação de inventário era ajuizada, e o pedido de abertura do inventário, então, ajuizado por algum dos interessados, que deveria, então, trazer aos autos a coletividade dos demais, para que se habilitasse. O inventário consensual, na prática, já iniciava completo. O pedido de abertura já vinha acompanhado com a relação de herdeiros, com o rol de bens e com o plano de partilha, bastando que o juiz, exclusivamente, resguardados os direitos de todos, homologasse o que era um pacto, um acordo firmado. A Lei 11.441, de 2007, faz alterar o então artigo 982 do Código Civil Código de Processo Civil de 1973. E traz a novidade que é a possibilidade que este processamento do inventário e partilha de bens possa ser feito em tabelionato. Note-se a redação. Havendo testamento ou interessado incapaz, proceder-se-á ao inventário judicial, se todos forem capazes e concordes. Poderá fazer-se o inventário e a partilha por escritura pública, a qual constituirá título hábil para o registro imobiliário. Vamos fracionar o caput do então artigo 982. Havendo testamento ou interessado incapaz, proceder-se-á ao inventário judicial. Ponto e vírgula. Requisitos, então, que se estabelecem. Testamento existente e incapaz como herdeiro, a ação de inventário permanecia como exigência. Não havendo esses dois elementos, o caminho passa a ser a escritura pública lavrada em tabelionato de notas. Se todos forem capazes e concordes, ou seja, acordo quanto à partilha de bens. O parágrafo único do então artigo 982 traz a exigência de acompanhamento por meio de advogado. Esta exigência, ela torna a figura do inventário garantida pela preservação dos interesses de todos. A uma, pela fé pública do tabelião. A duas, pela presença do profissional de direito, que tem a função de encaminhamento de todos os elementos necessários. O tabelião de notas não pode proceder no inventário e na partilha sem que estejam representados todos os interessados, herdeiros, por advogado devidamente habilitado. Este inventário lavrado em tabelionato de notas exige fundamentalmente que, como requisitos fundamentais, a inexistência de testamento. E aqui vale uma nota. Por que o testamento existente impede a realização de inventário em tabelionato? A justificativa é clara. Havendo o testamento conhecido, o testamento não tem efeito imediato. O beneficiado pelo testamento não se torna herdeiro automaticamente. O testamento exige ser habilitado. O testamento deve ser reconhecido por decisão judicial como hábil. E então, sim, o último desejo do testador passa a ser reconhecido como tal. E a necessidade da habilitação do testamento se dá pela garantia que esta disposição última de vontade tenha sido realizada de forma clara, de forma lisa e de forma espontânea. Esta é a garantia que se tem. Consequentemente, sem a
habilitação, sem o reconhecimento do testamento, não se tem o herdeiro como habilitado para o inventário. Nessa linha, pretende então o legislador estabelecer que, para fins de preservação do direito de todos, inclusive dos demais herdeiros, em função da existência desse testamento, que a figura da distribuição do patrimônio prossiga nas mãos do Poder Judiciário. O segundo requisito é a inexistência de interesse de incapaz. E aqui, interesse de incapaz significa nós encontrarmos como herdeiros incapazes. Incapaz no sentido lato. O incapaz herdeiro menor ou o incapaz que tenha sido interditado por força de sentença. Há que se preservar esses direitos. Por mais lisa que possa ser a distribuição de patrimônio pelos demais herdeiros, por maior que seja a fé pública do tabelião, que garanta que efetivamente a distribuição tenha sido como forma de garantia ao direito do incapaz, se faz necessária a participação do Ministério Público nesta cautela. O Ministério Público, como curador do interesse do incapaz, na ação de inventário e partilha, com a sua presença, incapaz, passa a ser intimado a se manifestar e, então, resguardar estes interesses. Havendo, então, testamento conhecido, havendo incapaz, prossegue-se a busca pela tutela jurisdicional. Mesmo que o acordo seja presente, mesmo que nós estejamos diante de uma ação de inventário com a partilha já pré-definida, pré-desenhada, apresentada, mesmo que em tese nós estivéssemos diante de uma mera homologação pelo juiz, o Ministério Público deve obrigatoriamente participar e resguardar estes interesses. Mas, e acima de tudo, nós temos como requisito fundamental a autocomposição. Autocomposição no sentido de partilha do patrimônio deixado. Seja igualitária ou não. Havendo incapaz presente na ação judicial, o Ministério Público estará resguardando os interesses, não permitindo que este incapaz receba parcela menor do que o seu quinhão legal. Todos maiores e capazes, esta distribuição patrimonial pode ser desequilibrada. Por quê? Porque a disponibilidade de transacionar ou mesmo de renunciar ao direito hereditário, sendo maior e capaz, está presente. Autocomposição é fundamental, mesmo que todos sejam maiores e capazes, e mesmo que não tenha existente testamento conhecido. E, como requisito fundamental, por fim, a presença de advogado ou de defensor público. Importante lembrarmos aqui que a lei resguarda o direito às partes de postular o inventário judicial com partilha de bens sob gratuidade judiciária, na medida em que os herdeiros não dispõem de condições financeiras para responder pelas custas judiciais e andamento processual. O mesmo direito persiste na medida em que as partes presentes ao tabelionato de notas demonstrem a sua incapacidade. O tabelião de notas tem o dever legal de realizar este procedimento sem a cobrança dos seus emolumentos. Mas a figura do advogado ou do defensor público ainda assim deve estar presente, porque cabe a ele, então, na sua função de administrador da justiça, demonstrar todos os direitos quanto a patrimônio e quanto a partilha de bens. São estes 4 requisitos fundamentais. Quais são os documentos necessários para este procedimento? E os documentos, nós veremos, são fundamentais de forma igual para a ação judicial quanto para a lavratura da escritura pública. Em relação ao morto e seu cônjuge, obviamente,
o primeiro documento a ser apresentado é a certidão de óbito. Sem a certidão de óbito não existe direito à herança. E se não existe direito à herança, não existe direito à partilha. Certidão de casamento atualizada ou a escritura pública de união estável. E aqui a referência ao atualizada. A certidão de casamento deve ser atualizada para demonstrar que, no momento do óbito, havia ainda o casamento em vigor. Aquela certidão, datada de 20 anos atrás, quando do casamento, mesmo que por meio de cópia autenticada, não é documento hábil para fins de inventário judicial ou de partilha por meio de escritura pública, porque não demonstra a existência do casamento no momento do óbito. A exigência é que, para fins de garantir direitos a cônjuge ou ao cônjuge meio, que o casamento estivesse existindo ainda naquele instante da linha da vida. A cédula de identidade e CPF do morto, como forma de demonstrar que estava ele devidamente regulamentado no âmbito da cidadania brasileira. A cédula de identidade, CPF e endereço eletrônico do cônjuge supérstite, ou pelo menos a declaração da inexistência do endereço eletrônico. O endereço eletrônico é uma exigência que vem regulamentada pelos conselhos de justiça dos tribunais, como forma de facilitar a localização, muito embora sabemos todos nós que muitas pessoas ainda não trabalhem com esta figura eletrônica. E, por outro lado, a demonstração, a comprovação de companheira. Afinal de contas, nós precisamos garantir que aquela escritura pública de união estável, que veio como demonstração, como comparativo à certidão de casamento, ela também precisa estar efetivada no momento do óbito como existente. Esta demonstração, como não existe uma regularidade documental, cabe ao tabelião de notas buscar a seu critério a declaração, o documento ou pura e simplesmente a afirmação no próprio requerimento de partilha que é trazido pelo advogado. Documentos dos herdeiros. Embora desnecessário, vale a referência que a cônjuge ou o cônjuge meeiro supérstite não são regularmente herdeiros. Por isso que nós estabelecemos rol diferente para especificação. Primeiro, certidão de nascimento ou de casamento atualizados. Também atualizados por quê? Para a demonstração do estado civil. Afinal, se casados, o regime do casamento afeta no direito deste herdeiro. Não afeta na forma de distribuição dos bens do falecido, mas afeta, em tese ao menos, no direito que este herdeiro terá em eventual desfazimento do seu casamento posterior. Ainda, certidão de identidade, CPF e endereço eletrônico de todos os herdeiros. Ora, compostas estas informações, nós estaríamos estabelecendo a equivalência à petição inicial com a qualificação e comprovação do óbito, com a qualificação e comprovação do meeiro ou da meeira e de todos os herdeiros. A partir daí, nós precisamos buscar o que deve ser partilhado. Passa-se então a necessidade de apresentação da certidão de matrícula do registro de imóveis, também devidamente atualizada. Por que a necessidade da atualização? Porque somente a certidão atualizada do ofício imobiliário demonstrará que, no momento do óbito, este imóvel era de propriedade do morto.
Consequentemente, esta segurança jurídica deve ser trazida. Se veículo houver, documento de trânsito atualizado e devidamente quitado. Se nós estivermos diante de imóvel ou mesmo veículo adquirido, mas por meio de contrato de promessa, este bem, este patrimônio não estará, seja no registro de imóveis, seja no departamento de trânsito, em nome do falecido, mas de sua propriedade o será. Necessário, então, que venha ao procedimento judicial ou ao tabelionato a comprovação da existência deste negócio jurídico, contrato de promessa de compra e venda do imóvel, com a demonstração de ter sido totalmente pago ou quais são as parcelas pagas, para que este patrimônio parcial ou total integre a partilha a ser realizada. Se houver crédito bancário, a indicação do banco, do número da conta, dos valores envolvidos. Esta especificação se faz necessária para fins de demonstrar de forma objetiva o quinhão de cada um dos herdeiros, também em se tratando de aplicação financeira. E o advogado? Qual é o papel do advogado? O advogado deverá se fazer presente de forma indispensável, já foi expressamente referido, e deverá trazer, por meio de petição específica, quais são as disposições ao tabelião de notas, quais são as disposições que aqueles herdeiros estabelecem para fins de partilha. Nada diferente da atividade do advogado na ação judicial de inventário e partilha de bens. Cabe a ele o patrocínio de todas as informações, com a sua garantia profissional. Portanto, a partilha de bens dos bens deixados pelo falecido, pelo morto, no atual momento legislativo brasileiro, deixa de ser uma atividade jurisdicional. A regra passa a ser que a tarefa de atribuir o quinhão a cada um, de forma expressa e de forma definitiva, é do tabelião de notas. É por meio de escritura pública que se faz e se encaminha a partilha como um modo de preservar o direito individual. A escritura pública é o instrumento a ser levado ao departamento de trânsito para a transferência do automóvel, ao registro de imóveis para o registro necessário à margem da matrícula imobiliária, resguardando o direito de cada um. É a escritura pública que será o documento a ser encaminhado à agência bancária para a transferência dos valores deixados. A exceção quanto à partilha de bens é o encaminhamento judicial. Exceção por quê? Porque somente deve ser buscada a tutela jurisdicional naquelas condições vistas. Havendo a existência de testamento, havendo interesse de incapaz ou não havendo pacto, autocomposição quanto à partilha. Exceção, Poder Judiciário. Regra, tabelionato de notas. Mas, e de forma a finalizar o tema, trata-se de opção. As partes podem optar pela busca da tutela jurisdicional, mesmo quando o pacto pudesse ser realizado em tabelionato. A opção é um direito de cada um. Ata notarial. Escritura pública de declaração. De que forma nós podemos entender estes dois instrumentos no âmbito dos direitos de família e, fundamentalmente, no âmbito do processo judicial que envolve direito de família? O que é a ata notarial? É um instrumento público pelo qual o tabelião ou preposto autorizado, a pedido de pessoa interessada, constata a existência de fatos, de coisas, de pessoas ou de situações
que possam ser comprovada a existência ou o seu estado. A ata notarial nada mais é do que a declaração do tabelião de notas ou seu preposto que visualizou determinada situação jurídica e que o que foi visualizado passa a estar registrado em um documento. Por que a importância da ata notarial? Porque a ata notarial passou a ser encontrada no Código de Processo Civil Brasileiro como instrumento de prova. Instrumento de prova, evidentemente, unilateral, produzida por uma das partes antes ou durante a ação judicial, mas que venha a ser inserida na ação judicial para fins de análise do magistrado no contexto geral das provas produzidas. O procedimento da ata notarial, da constituição da ata notarial, passa por uma introdução onde o tabelião informa ter sido procurado pela parte e o que foi pretendido pela parte no sentido da produção desse documento. Se a parte é incapaz, deve fazer constar que a solicitação foi do seu representante legal. A solicitação deve ser assinada, requerida por escrito e assinada pelo interessado para fins de guarda junto aos livros do tabelionato. O tabelião deverá indicar de forma expressa quando, onde e como realizou a averiguação da qual ele presta esta declaração e a certifica. E ainda deve declarar que a ata notarial foi lida ao requerente, de forma a que haja o consenso enquanto o que foi requerido e que foi visualizado e o que foi lavrado. Este consenso dará base para que todo o documento seja validado com a fé pública do tabelião. E a partir desse consenso, a assinatura do solicitante na ata notarial para fins de apresentar a sua completude. Ainda, o Código de Processo Civil vem trazer a regulamentação de um instrumento já presente no mundo jurídico brasileiro. A Lei 8.935 de 1994 regulamentou o artigo 239 da Constituição Federal e que também regulamenta os serviços notariais e de registro. E estabelece como atribuição do tabelião, no artigo 7º, como uma das atribuições, no inciso 3º, lavrar atas notariais. A partir daí, o Código de Processo Civil de 2015 estabelece no artigo 384 de forma objetiva que a existência e o modo de existir de algum fato podem ser atestados ou documentados a requerimento do interessado mediante ata lavrada por tabelião. E que estes dados, quando representados por imagem ou som, também podem ser objeto da ata notarial, desde que devidamente arquivados por meio eletrônico no tabelionato. Notem que a importância da ata notarial, ela surge como um instrumento de convencimento do magistrado, principalmente para fins de deferimento de tutela provisória. A ata notarial traz uma certeza jurídica decorrente da fé pública do tabelião que algo efetivamente ocorreu. O conceito final da veracidade dos fatos ocorridos não passa pela ata notarial, passa pelo conjunto de provas que será trazido aos autos no curso do processo, que poderão ratificar ou não a ocorrência da ata notarial. Mas a credibilidade do tabelião é elemento fundamental. Paralelamente, cabe ao tabelião também
a redação de escritura pública de declaração, que é um meio de comprovação não de um fato, mas de uma declaração. A escritura pública de declaração também serve para fins de demonstração em ação judicial, como prova pré-constituída, como prova unilateral, que determinada pessoa, que nós nominaríamos neste momento de testemunha, tem conhecimento de fatos, fatos estes que são impactantes nos direitos discutidos na demanda e que poderão ser posteriormente ratificados ou não no seio da ação judicial com a produção de prova oral. Mas que estes fatos já vêm declarados e já vêm afirmados por esta testemunha. E esta declaração, ela vem lavrada em escritura pública e com a fé pública do tabelião. Ou seja, nós temos a prova de uma declaração lavrada ao tabelião e que poderá, se necessário, posteriormente ser ratificada por quem declarou. Mais uma vez, se necessário. Requisitos da declaração, da escritura pública de declaração. Primeiro, que o declarante seja capaz. Segundo, a constatação pelo tabelião que o declarante presta a declaração de forma isenta, não está sendo coagido para que a declaração aconteça. Terceiro, a fé pública do tabelião, ela fica resguardada ao fato de ter sido procurado pelo declarante e que o declarante prestou aquelas informações. Se o que declarado venha a ser verdade ou não, não passa pela fé pública do tabelião. Até porque o tabelião não tem a função, não tem o dever de investigar a veracidade dos fatos que lhes são declarados, mas pura e simplesmente retratar em escritura pública que a declaração aconteceu. Ata notarial e escritura de declaração são meios de prova processual. E são meios de prova processual no âmbito do direito de família de forma especial, na medida em que as discussões envolvendo fundamentalmente direitos de incapazes exigem decisões urgentes. E estas decisões urgentes, muitas vezes, necessitam de uma prova prévia. E esta prova prévia pode ser produzida deste meio, desta forma. O que diferencia ambos os caminhos é que a ata notarial perpassa pela compreensão do escrivão na sua averiguação. A escritura pública de declaração, por outro lado, passa pura e simplesmente pela certificação do escrivão, do tabelião de notas, que a declaração que lhe foi feita foi realizada por maior, capaz e livre de qualquer coação. Instrumentos de prova importantes, instrumentos de prova que podem conduzir, mais uma vez, à preservação de direitos de forma provisória e que, posteriormente, deverão ser ou não ratificados por outros meios de prova na ação judicial. Concluindo mais um módulo, convido a todos para que nos juntemos no ambiente virtual para continuar com as discussões, com os debates. Até já.